podcast CPF mais CNPJ. Hoje, o nosso podcast número 7. Nosso objetivo sempre é inspirar, gerar aprendizado e principalmente contar a história, os cases de empreendedores de nossa região. E hoje eu recebo, com muita satisfação, o professor de informática. Ele é formado em marketing, é prestador de serviço em assistência técnica de informática, tem a sua empresa, não é teoria, tem CNPJ há mais de 20 anos, a sua empresa é Atos Informática, ele é casado com a Adriane, eles têm 2 filhos, o Moisés, de 21 anos, e a Miriam, de 16 anos. Está saindo agora, que vai ser um assunto também muito importante nesse momento, que é a sua nova empresa, a Nexor Consultoria, aqui mesmo em Camaquã. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Gederson Bartz Níquel. Seja bem-vindo, Gederson. Obrigado, Jorge. Boa noite. Fico muito feliz pelo convite de poder participar desse podcast que já tem sido notícia já na nossa região, né, Jorge? E fico muito feliz de poder contribuir aqui com um pouco da nossa história, da nossa experiência e poder compartilhar com os nossos amigos um pouco do conhecimento acumulado desses mais de 30 anos já na rua. Falando em 30 anos, com quantos anos tu começou a trabalhar? Guri, como alguns da minha idade, comecei com 13 anos. Com 13 anos. 13 anos, servente de pedreiro junto com o pai, um convite singelo do tipo, eu te dou cama para dormir e boia na mesa e o restante tu providencia. Que é mesada, vamos trabalhar, né? E eu, na minha inocência, apertei, mas como? E ele, boa pergunta, eu tenho um serviço para ti lá comigo na obra. E foi muito bom, porque numa época em que somente eu e mais um colega do grupo que a gente participava da igreja, só 2 trabalhavam nessa época. Então, logo cedo eu já tinha aquele dinheirinho para poder sair, comer um lanche, tomar um refrigerante, né? Então foi uma experiência legal. E depois dali foi galgando os próprios passos. Eu acho que o iniciar cedo o trabalho é um aprendizado fantástico. Hoje a gente tem que até cuidar muito no que fala, porque as proibições e tudo mais. Eu Assim, tenho a honra de ter começado a trabalhar antes dos 10 anos na lavoura. Meu pai era agricultor e até os 10 anos a gente morava no interior, ele era plantador de fumo e eu trabalhava capinando feijão, enfim, trabalhando, né? E hoje ainda eu ouvindo um podcast do Janguê Diniz, até tô com o livro dele aqui, ele começou a trabalhar de engraxate com 8 anos. Mas deixando bem claro, eu não estou indicando isso, eu estou contando a minha história, estou contando a tua e eu ouvi um podcast meu pai hoje, se né? identifica muito, meu falecido pai também me contava que começou com 8 anos da mesma coisa. O meu avô e minha avó também trabalhavam para fora, tinham um chácara para fora, e logo depois vieram para a cidade, e nesse meio tempo já o pai ajudava na lavoura, e quando vieram para a cidade, também ajudando, de pequeno ali, mas ajudando o vô de servente de pedreiro, que foi o trabalho dele praticamente até o final da vida, e depois de um período ele foi caminhoneiro, ali no intervalo ele chegou a ser caminhoneiro, mas começou com 8 anos também. Então essa geração aí, que é a geração que construiu muito o que a gente entende por país hoje, né, Jorge? É, Essa geração que arregaçou as mangas, que não. E que eu pergunto para alguns assim: vem cá, caiu o pedaço? Né? Alguém ficou, de uma certa forma, aleijado, ou sei lá, alguma coisa assim, que ficou uma sequela tão prejudicou, grave. né? E eu vejo a maioria, Jorge, pessoas que construíram um caráter e uma identidade Com o trabalho, né? com o trabalho. É, Então, eu não me arrependo. Eu sempre que eu posso, eu falo isso. Eu agradeço ao meu pai por ter feito, não sei se foi uma brincadeira ou não, mas naquele momento, eu cheguei da escola um dia meio-dia e ele me fez aquele questionamento e eu, na inocência, fui na conversa e dali para frente nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. sim. Então, agradeço a ele porque hoje eu tenho um trabalho, hoje eu constituí família, sustento a minha família através dos ensinamentos dele de começar cedo e não parar. Muito bacana. Me diz uma coisa, quando foi a decisão de dar o primeiro passo assim, vou empreender, vou abrir um CNPJ? Há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Quando tu tomou essa Foi uma decisão? decisão interessante, Jorge. Eu trabalhava já em torno de 3 a 4 anos já no ramo da informática, na loja do meu amigo Peninha, a famosa Peninha Informática. Peninha Sim, foi meu professor. tu era CLT.
CLT, Sim, CLT, 3 para 4 anos. Mas naquela coisa, eu não tinha muito para onde crescer. Então, como CLT, eu não podia assumir o lugar do meu patrão. Eu queria rendimento maior. E um dia, sentado tomando café da manhã com a minha esposa, eu olhei para frente da minha casa e vi um senhor cortando grama na casa da minha vizinha. E eu fiz uma reflexão simples, que aquele homem cortando grama ganhava mais do que eu ganhava arrumando o computador, mas ele como autônomo. sim. E eu fiz a conta, olha, se eu tentar empreender no ramo que eu trabalho, se vier dar errado, eu compro a máquina de cortar grama, viro jardineiro e vou ganhar mais do que eu ganho como CLT. E foi uma decisão difícil, porque eu estava recém-casado. A minha esposa, por 3 meses, sustentou a casa, porque eu pedi a demissão na empresa que eu estava. Certo. Eu não tinha muito tempo de empresa, então não tinha fundo de garantia, décimo, nada assim que Sim. agregasse um valor bom, substancial. Eu tinha casado recentemente, Isso aí foi em 2000 e pouquinho aí. 2000 e 2004. 2004 praticamente. 2004, 3 para 4. A Sim. empresa nasceu em 2003 para 2004. E ela, como ela trabalhava no comércio, ela ganhava em torno aí de uns 2 salários mínimos e nós pagávamos um aluguel pouquinho. Então, dei o peitaço. Comecei com 3, 4 clientes, graças a Deus, clientes bons, de empresas boas, pelo conhecimento que eu já tinha no mercado. E dali foi embora. E logo, coisa de 1 ano e pouco, 2 anos, eu estava ganhando 3 a 4 vezes o que eu ganhava como CLT. E de lá para cá só aumentou, só melhorou. Não posso me queixar, mas foi uma decisão difícil. E outra foi um desafio. Nesse Certo. meio tempo que eu estava trabalhando de CLT, um dia eu falei para um colega que eu tinha esse desejo de empreender. E esse colega, não sei se foi uma piada ou se foi algo assim realmente para humilhar, mas ele disse assim: "Tu não nasceu para mexer com computador. Te enxerga. Bah. Mas isso às Vê vezes se dá te mais enxerga." força, né? E na hora eu tomei aquilo como algo assim, cara, eu vou fazer só para te mostrar. E depois eu vi que realmente não era mais por ele, já era por mim. Porque Mas aquilo foi um ponto de inflexão, um ponto de mudança. De cara, se eu já tinha que fazer, agora é a hora de fazer mesmo. E ali, logo poucos dias depois, eu tive uma conversa não muito fácil com meu patrão. Não ficou muito feliz com a decisão, sim, sim. mas foi necessária. E depois passou o tempo, a gente é amigo, sou muito amigo do Peninha, Gente boa, gente Peninha. boa, um Bah, cara gente que boa, um cara de um coração. não, é É. fantástico. O Pena agora tá no Canadá Ah, tá e no tá Canadá. no Canadá tá tentando morar no Canadá, né? Tá tentando se mudar definitivamente para lá. A gente conversa de vez em quando e o Pena é um cara que eu tenho que agradecer porque a profissão que eu tô há mais tempo trabalhando foi a profissão que eu aprendi na empresa dele. Certo. E a única coisa que a gente nunca acordou certinho foi a questão do CLT mesmo, que eu tinha Sim. essa ânsia de trabalhar por conta. De Mas empreender, teu CNPJ. mas dentro da É. empresa em nenhum momento eu posso me queixar de nada do que ele fez, porque ele foi um cara que me deu oportunidade, me ensinou informática numa época que ninguém sabia, e um amigo que me indicou para trabalhar lá disse: "Cara, tu vai aprender uma profissão que tu vai levar para tua vida toda." Meu amigo Certo. Christian, sobrinho do Peninha, e ele que me indicou para esse trabalho na época, ele disse: "Cara, talvez tu não ganhe dinheiro, mas tu vai aprender algo que pode mudar a tua vida." E foi realmente o que aconteceu. 25 anos depois, estou eu aqui contando essa história. Que Realmente bacana. mudou mesmo. Tanto na tua empresa, o que que a gente vai falar, assim, ó, principalmente da Nexor Consultoria, que é a tua nova empresa. E Novo até, desafio. até o nosso propósito do podcast é falar que com certeza vai ser um benefício muito grande para as empresas, porque é essa necessidade de consultoria que nós vamos abrir. No nosso decorrer do nosso podcast, nós vamos falar dos pilares de administração, né? E eu sempre gosto de iniciar no primeiro, que é o cliente. Que às vezes as empresas esquecem o que representa, é fundamental para qualquer empresa, pois o cliente tanto demite como. E a gente nota hoje, em muitos casos, que os clientes às vezes estão carentes de atendimento. E é sempre um propósito nosso atendermos cada vez melhor nossas empresas, porque produtos de qualidade é obrigação nós temos, senão não fica no mercado, É verdade. né? Preço, ninguém faz milagre, nós temos que sermos competitivos. Agora, no atendimento, nós
temos que entender, nós e a equipe, que nós podemos fazer o melhor possível que o cliente merece. É ele que é o que mantém o nosso negócio, né? E, então, como a gente considera fundamental para o atendimento de qualquer negócio, a gente sabe do teu excelente atendimento aos teus clientes. Nós tivemos, né, Tauan, que é o nosso técnico aqui, Tauan Oliveira, alguns atendimentos já no nosso equipamento podcast e na hora, né, Tauan, foi. Mas o que que tu poderia falar, tanto tu, na tua experiência como cliente, ou como se tu vai abranger alguma na empresa, na Nexo Consultoria, sobre esse pilar de gestão? Jorge, quando a gente fala de cliente, tu falou bem, cliente é o que contrata, o que demite. Não existe empresa sem cliente. Eu posso ter o melhor produto, o melhor preço, a melhor estrutura, prédio, equipe, mas quem faz o meu negócio prosperar é o meu cliente. E desde que eu comecei a trabalhar, antes da informática um pouquinho, eu passei uma experiência, e também sou muito grato ao amigo Sérgio Quevedo, que é dono do Mercado Rose de Arambaré, uma propaganda grátis para o Sérgio, mas foi um cara que foi fundamental na minha formação como vendedor. Certo. Porque na área da informática é muito comum tu pegar o cara extremamente técnico, mas com uma grande dificuldade de comunicação, dificuldade de interagir com o cliente. Eu tive colegas que não sabiam falar com o cliente para entender a necessidade, o que o cliente tinha de expectativa, ou até para dar uma instrução para o cliente, que na informática é muito comum o cliente ser leigo em certos assuntos, e os colegas tinham essa dificuldade. E eu tive, antes da informática, esse tempo ali de um ano e pouco, de treinamento com vendas. Então, o Sérgio foi um cara que me ensinou muito a olhar para o cliente, para ver a necessidade. Eu trabalhava com vendas de atacado, então não era somente o que eu queria vender para bater minha meta, mas era chegar no balcão e ter um tempo de conversa com o meu cliente para entender a necessidade dele. Bah, é. Que comércio que ele tem? É um comércio grande, um comércio pequeno? E eu atendi muito comércio pequeno. O Sérgio me passou muito cliente que estava até parado, não estava comprando porque ele não tinha como atender pela demanda dele. Ele me deu uma lista gigante de clientes e disse, pode procurar todo mundo. Vai em todos eles. Alguns vão te atender, outros não. E aquilo foi me dando base. E quando eu caí na informática, logo em seguida, coisa de um ano e pouco depois, eu percebia isso. Eu ia fazer um atendimento num cliente e pegava clientes com muitas dúvidas. E os clientes queriam conversar. Eles queriam, sabe, questionar por que eu estava botando aquele programa, por que tinha que trocar o computador. Sim, Então eu vejo que a necessidade hoje é não somente de eu vender para o meu cliente, mas é de entender qual a real necessidade dele. Hoje à tarde eu estava atendendo um cliente, que é meu cliente há muitos anos, e estava nesse exato ponto. Ele com um computador muito antigo, certo. uma máquina de mais de 15 anos, e ele, Gerson, estou aqui com uma série de ofertas de máquina que meu genro me ofereceu, que uma empresa X ofereceu, meu genro conhece de informática. Eu digo, não, realmente eu conheço ele, o cara entende, mas Gerson, estou em dúvida o que comprar. Meu genro está Certo. recomendando comprar uma máquina zero, top. Eu não tenho todo o capital para gastar. Eu disse, cara, vamos lá. O que tu faz? Ah, faço isso. Que máquina tu precisa? Essa. E chegamos a um denominador comum e ele bateu o martelo Que numa atendeu a máquina necessidade dele. que atendia a necessidade dele e ficava 50% abaixo do valor de uma máquina top de linha, tipo o notebook que tu tinha hoje. Certo. Então ele disse, cara, não tinha como eu gastar todo aquele valor, mas dentro disso aqui eu consegui encaixar, porque ele ainda trabalha, apesar de estar aposentado, mas está trabalhando ainda. E ele chegou, não, dentro desse valor aqui, e ainda conseguiu fazer um parcelamento, eu ajudando com a loja que ele estava Isso. comprando, que eu tenho contatos, não, faz assim, oferece assim e tal, e fechou. Ele ficou feliz, a loja ficou feliz porque vendeu, eu vou fazer um atendimento para ele agora na Certo. migração de dados, ou seja, todo mundo ficou feliz. E atende a necessidade dele, que é o grande objetivo nosso, a Jorge, necessidade do cliente. o cliente vai entrar na tua loja não porque te acha bonito ou porque ele é fã número um da Renner e ele tem que comprar. Não, ele vai entrar porque ele tem uma necessidade. Exato. E dentro dessa necessidade, ele vai buscar o melhor produto, com o melhor preço. E o mínimo que a gente tem que fazer é aquela venda consultiva. O que É. que o senhor precisa? O senhor precisa de um pintor? No teu caso, precisa de um Isso. pintor? Ah, não, já tem. Quem é teu pintor? Posso trocar uma ideia com ele? O que que vai fazer para nós encontrar Isso. o melhor produto, no melhor preço, na melhor condição? E caso de algum problema, estou aqui à sua disposição. Isso é Exatamente. básico. É o básico, é o básico. Só que, infelizmente, né, Jorge? A gente vê hoje
uma geração de pessoas que, talvez por falta de instrução, e esse é um dos objetivos da Nexor, é levar essa informação para os empresários, que às vezes estão com dificuldade e não sabem, não têm a competência, e isso é comum, de treinar a sua equipe de vendas. De treinar, ou Exatamente. até o próprio, que nem eu sou empresa de um homem só. Às vezes é preciso, eu busco informação. Eu vou atrás dos livros, a gente participa do grupo de estudo, ou seja, se eu não tenho funcionários para ensinar, então eu tenho que ser o aluno. Apesar de 20 anos de experiência, É, numa área só, 25 anos, eu sou eterno aluno naquilo que eu faço. concordo, é. A busca do aprendizado tem que ser constante, né? Contínuo, É, todo dia. Nunca sei o suficiente que é. não possa aprender mais. Outro pilar importante, Gederson, aqui, tanto para nós como pessoa CPF, para a família e para o CNPJ, é o planejamento, né? É uma parte essencial para alcançar objetivos, seja na vida pessoal, profissional, enfim, envolve definir metas, né? Então, eu gostaria de te ouvir alguma coisa, tanto tu como, no caso do teu CNPJ, tua família, se vocês fazem algum planejamento nesse sentido, e a proposta da Nexo, essa empresa de consultoria aí, que a proposta é dar esse apoio às empresas, né? E o planejamento eu, eu vou repetir até, eu já repeti em outros podcasts e até teve um a minha filha me disse assim, pai, não repete as histórias nos podcasts, mas eu vou repetir porque eu achei fantástica, né? Mas tem Que eu histórias que ouvi vale do, a pena. que eu ouvi do Ricardo Eletro, né? A uma empresa sem planejamento, pessoa sem planejamento, né? Ele falou assim, imagina nós pegar um avião para irmos para Miami, tá? Entra todo mundo no avião, o piloto diz assim, nós temos a aeronave nova, em perfeito estado, abastecida, está lotada de passageiros, mas eu não tenho um plano de voo. Vamos sair e ver se a gente acha que chegamos lá. Aí ele pergunta quem vai junto. E Se isso, der tempo, eu desço do avião. isso cabe para nós, né? O Tauan Gerson, né? O planejamento tanto para nós como para nossa empresa, né? E é fundamental isso te dá um start assim da importância do planejamento. O planejamento ele faz parte da nossa rotina, inclusive diária, que no meu caso, por exemplo, eu sou empresa caseira, doméstica, digamos assim, porque trabalho em casa, não tenho prédio locado nem nada. Então é muito comum a gente ter as duas coisas junto. Então, quando eu sento para fazer o planejamento junto com a minha esposa, e hoje até os filhos estão participando, Bah, porque que bacana. os dois trabalhando, os dois acompanharam muito das nossas vitórias, mas também dos nossos desafios. E hoje eles já estão numa idade, uma maturidade de sentar com a gente e fazer o planejamento. Ó, temos que fazer isso na casa, temos que fazer isso no carro, temos que fazer isso na empresa. Quanto que a empresa precisa faturar para que a gente possa ter uma retirada para poder atender a nossa necessidade, porque a empresa e a casa ficam praticamente uma dentro da outra, é algo entrelaçado. E sem planejamento, sem essa. Botar no papel, né, Jorge? Sem Botar no botar no papel. papel, porque de cabeça a gente esquece. Esquece, é. Então, a meta no papel ela é muito importante, planejamento do que a gente vai fazer, quais são os objetivos, se eu tenho caixa para fazer aquilo, quanto tempo eu preciso me organizar para realizar algo, é fundamental. Até tu falou em caixa, é, onde nós temos aqui outro pilar nas empresas, né? E também não importante para a família também, o seu orçamento familiar, mas principalmente para a empresa, que é a sua contabilidade, a sua apuração de resultado. Porque no momento que tu faz um planejamento, a gente precisa de finança. Eu quero um planejamento para tantos meses, para um ano, para 2 anos, para 3 anos. Tá, mas como que eu vou executar? Eu tenho que enxergar o resultado. De que valores eu preciso, né? É, então a importância também, outro fator que a gente nota, até nós estávamos falando antes, né, já a importância desse acompanhamento de resultado das empresas, né? Sim, E com certeza a Nexo Consultoria eh, vai agir nesse pilar também, né? também no ano passado, acho que foi final do ano passado, eu tive uma vez uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, até achei que fosse pegadinha. Eu digo, não, mas esse cara não é possível, esse cara tá me contactando. E realmente era.
o cara que tinha trabalhado como CFO, o CEO de finanças do Pablo Marçal. E esse cara me chamou, porque eu segui ele no Instagram, Sim. e me chamou falando de um curso que ele estava oferecendo de DRE. Poxa, Algo que ele tinha aplicado nas empresas. No Brasil inteiro conhece quem é o Pablo Marçal, então imagino o cara que cuidava das finanças do Marçal. e é E, finanças, e né? aí eu fiz uma chamada de vídeo com um cara porque eu achei que fosse uma pegadinha de um cara com Instagram parecido que iria só pegar o dinheiro do curso. A gente Certo. fez uma chamada de vídeo, era realmente o cara, Thales Agrico, o nome do cara. O cara é gente boa pra caramba. E fiz, aí comprei o curso dele, o curso até realmente relativamente acessível, e o cara deu em 4 aulas um beabá, tudo certinho, com planilha, com tudo, de como fazer esse escrutínio da empresa, como fazer tudo, puxar do A a Z, e ele pegava muitos cases dentro de cada um que tinha um negócio, e ele fez cada um fazer do seu negócio, e Certo. fazer em aula, inclusive assim, na aula online, ele fazia 3, 4 horas de aula, para entender o esqueleto da empresa e tudo finanças, para entender para onde é que queria ir. Que o ponto era esse, entender, através do DRE, poder fazer o planejamento de crescimento da empresa. Para poder executar, porque senão Porque fica só no sonho, né? é exatamente. Não, e assim, ter um DRE só para saber é só uma informação, que nem Certo. extrato de banco. É. Mas à medida que eu tenho informação, eu consigo colocar quais os próximos passos que eu vou dar, aonde eu preciso eliminar alguma coisa, onde eu preciso dar uma enxugada, quais os ajustes que eu tenho que fazer. Então, o DRE é uma das ferramentas principais de um gestor, Fundamental, né? né? É. E a gente seguido comentava, tu já me comentou sobre DRE também, É. e tem empresas que não têm noção e acham que é uma coisa, e alguns pedem até para o contador. Eu tenho amigos contadores que, quando vão falar de DRE, os empresários não querem nem ver. Não, liga para meu contador sabe. Mas apesar do contador ter essas informações através de software hoje, Isso. é importantíssimo que o empresário tenha isso dentro de casa. E acompanha Independente periodicamente. independente do tamanho. Uma É. empresa pequena, e principalmente a grande, mas uma empresa pequena hoje consegue fazer no Excel. É simples, não precisa nem do contador. Não, concordo. E como tu falou, com certeza tu trabalho, consultoria Nexo, tu vai verificar. O que eu tenho ouvido de alguns colegas empresários, muitos, que não têm claro seus custos operacionais da empresa. Sabem quanto vende, sabem quanto deve, tem alguns critérios, ou de repente que tem de estoque, enfim, mas não sabe o que custou a mercadoria vendida, não sabe o resultado bruto e nem o resultado lucro líquido. Qual o custo operacional? O que eu estou falando assim, eu estou falando por mim, o que eu tenho ouvido de alguns que a gente Isso é conversa comum, aí. Jorge. Então, com certeza, de cada, de repente falei com uns 10. Com certeza, mais de 5 não tem. Não, isso é comum. É comum. E é um perigo, porque vai na sorte, né? Às vezes não dá mais tempo de tu segurar, né? Aquilo E que tá vamos lá. desperdiçando, né? Tem empresas, isso, infelizmente hoje já são história para contar, empresas grandes. Eu conheci empresa em Camaquã que faturava na casa de milhão, e não tinha essas informações. E ia no mês após mês, só um tombo atrás do outro. Quando a coisa criou um buraco gigantesco e veio uma consultoria e trouxe luz em cima das informações, infelizmente talvez não desse mais tempo, mas o proprietário se assustou com a informação, preferiu não agir em cima da informação e pouquíssimo tempo depois a empresa deixou de existir. É. E empresas com faturamento que a gente sonha em ter. Um dos principais fatores que as empresas, hoje ainda ouvia o Janguê Diniz falando, né? É gestão de seus resultados. É um dos principais. E quando a gente pesquisa, eu até não tenho um dado certo, né? Eu vi alguma coisa do Sebrae que 60% das empresas não passam de 2 anos. Eu achei até um índice alto, mas diz que é. E aí E quando vai para 5 anos aumenta, e e quando eu vai para 10 anos aumenta perguntei mais ainda. quantas passam de 30 anos. Os índices próximo de 5%. É. Próximo de 5%. Tem algumas informações até, mas mais antigo do IBGE, que chegam a 2,9%, mas acho pouco. E outras informações chegam aí de 5 a Hoje 7%. nós não temos um relatório que possa dar esse É, número de maneira exata, mas fica nessa variável nessa, entre 5 e 3% de é, empresas de longevidade.
que passa dos 30 anos, né? E Então, todas elas, se a gente for analisar a fundo, são empresas que se estão no mercado ainda é porque investiram pesado em consultoria, em assessoria, para poder fazer a gestão desses números e de competências, né, Jorge? Que e a importância que a gente tem que entender que o número de anos que a empresa tem não garante nada de mercado, né? não, Ela tem que se adaptar a cada dia como se fosse o primeiro dia, o primeiro mês. Porque senão ela tem que estar atualizada, não quer dizer. Porque senão ninguém quebrava, né? é, Ah, eu tenho 30 anos, O não. Flávio Augusto usa uma É, frase que ela é forte, mas ela é real. Há somente duas situações para uma empresa. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. é, E às é vezes a gente isso. fica assim, cara, mas será que é real? Mas realmente, nos dias de hoje, em que a concorrência é absurda, nós temos concorrência com China, nós temos concorrência com uma série de ferramentas novas, principalmente digitais, em que ter uma loja de porta aberta hoje é realmente um desafio monstruoso. Então tem que se reinventar todo dia, Sim, tem que buscar informação, tem que aplicar novas práticas todos os dias. Não existe acomodação. Se é. ficar poucos dias aí acomodado achando que achou a maneira, amanhã depois surge alguém com uma ideia Ah, nova com certeza. e vai patrolar. Essa é a palavra, É. vai patrolar o cara. Não tem outra. E nas empresas, a importância, né, Gedros, da a gestão de pessoas, o RH, tem o objetivo de alinhar as pessoas, os processos, né? E a ideia é sempre promover um ambiente saudável. Porque empresas são processos e pessoas, né? Então, e nós entendemos a importância que tem os nossos colaboradores, as pessoas para o negócio, né? Sem eles também, é o cliente interno. É um cliente interno. Então, queria te ouvir dentro da Nexo Consultoria, a- vai ter algum programa nesse sentido de avaliar também as empresas? Que tu... Sim, nesse tempo de empresa, né? No caso da empresa de informática, já com fechando 20 anos de empresa e agora começando esse processo com a Nexor, eu não cheguei a formar a equipe minha, mas desses 25 anos de atuação no ramo da informática, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de empresas, sentado na mesinha arrumando o computador, de empresas que iam de 2, 3 funcionários a empresas com 150, 200 funcionários. Sim, E sempre falando com o pessoal do RH, atendendo o pessoal da contabilidade, o pessoal da gerência, e acompanhando muitas vezes dentro de uma empresa. Tu passa ali, muitas vezes aconteceu de ficar 2, 3 dias dentro de uma empresa fazendo um atendimento. Ah, a gente consegue acompanhar o funcionamento da empresa e a gente consegue visualizar e sentir o ambiente. E a gente vê essa necessidade de fazer um trabalho tanto na área de recrutamento. Esses dias teve a Fernanda aqui, ela trabalha na área de recrutamento também, e saber escolher bem as é, pessoas que vão trabalhar. E hoje é uma dificuldade muito grande, porque essa geração, e não é desfazendo a geração nova, mas é um desafio. A minha geração é uma geração que só queria uma coisa: trabalhar. Não tinha muita frescura. Então tinha oportunidade, agarrava com um e dente. Essa geração mais nova, talvez pelas facilidades que existem hoje, já estão mais, isso eu não quero, isso eu não posso. Essa semana eu vi um rapaz que entrou numa empresa, não chegou a ficar uma semana. E era uma boa oportunidade. Tudo porque ele queria um horário flexível. Ele queria flexível. entrar na empresa a hora que ele queria sair a hora que ele quisesse. E o cara disse: não, mas nós temos um comércio que abre na tal hora, fecha a tal hora, eu preciso de ti desse a esse horário. Desse, Não, então não me serve. é. Então, Mas são os desafios, né? é os desafios. É, Então, hoje, e tu vê, isso é uma coisa que talvez lá no recrutamento, se tivesse feito algumas perguntas, e a Nádia estava esses dias falando para das identificar, perguntas poderosas, é, perguntas do recrutamento que são fundamentais para entender, vem cá, qual tempo tu tem disponibilidade para ficar comigo? Se eu precisar de ti fora do horário, fica. Tem um cara que trabalhava com o Silvio Santos, não estou lembrando o nome dele agora, também ele faz uns podcasts e ele faz essas perguntas assim: cara, é o seguinte, eu tenho uma vaga de CEO aqui de uma empresa para ti, ou de um gestor, tu vai ganhar uma grana legal aqui, mas é o seguinte, os próximos 2 anos tu é meu. Tu não vai ter sábado, não vai ter domingo, não vai ter feriado, não vai ter mulher, não vai ter filho. Mas tu vai ficar rico comigo. Tá disposto?
A maioria salta da carroça. E ele diz assim: nunca que eu vou pegar alguém e ficar sábado, domingo. Claro, Eu quero ver a reação da pessoa. Para saber se realmente está disposto. Não, vamos lá, eu abraço contigo. Porque ninguém é maluco também. claro, não tem nem. Não existe É, isso. Mas eu preciso saber mas isso qual é o prova. teu desejo de fazer parte do meu time e de abraçar o desafio comigo. E hoje as pessoas têm essa dificuldade. E eu acredito que hoje no RH é tanto recrutar. E o Marçal usa uma frase que eu acho fantástica, que é: quem não capricha no recrutamento, paga no treinamento. Vai passar um tempão da vida Bah, treinando indivíduos que podia ter filtrado lá no recrutamento. Então, e eu acho que hoje as empresas, através da Nexor, eu acredito que a gente vai poder contribuir nisso, certo. de ajudar num processo De avaliar de esse pilar, né? avaliar. E se tem alguém que tem. Às vezes tem pessoas que são boas, só precisam ser treinadas. Eu tenho um amigo que está trabalhando com consultoria também, e ele tem visto muito isso. Tem equipes que só precisam de treinamento, que as pessoas alcançaram resultados bem maiores com a mesma equipe, com o mesmo produto. A única coisa foi treinamento. Entrar para dentro da empresa, fazer um acompanhamento, treinamento de Certo. vendas, treinamento de comunicação e bora. Então, É, às vezes, o que falta é acompanhamento e treinamento. e o treinamento é fundamental. A gente pode enxergar um exemplo no esporte, né? Tu imagina um time de futebol se não treinar. Todo mundo sabe jogar, mas a importância de alinhar os processos, as jogadas, enfim, e para que tenha melhores resultados, né? Então, esse entendimento de. Natação, né, Jorge? O É, cara passa 4 anos nadando para cair numa piscina e nadar 50 segundos. é, Então, se não for aqueles 4 anos de preparo, dia a dia, dia a dia, 2, 3 turnos, treinando, ele não vai chegar na piscina e entregar um bom resultado e uma medalha de ouro. é. Então, isso é. E na vida é assim também. Sim, sem Como é que dúvida. eu vou alcançar um resultado se eu não treino, se eu não me capacito, se a gente não estuda, não lê? É. Depois vai entrar, né, Jorge? Não, depois vamos. É. Nós até já falamos alguma coisa em finanças, resultado, mas a importância de caixa para a empresa, né? E o fluxo de caixa, entender a necessidade de caixa, determinar qual o capital de giro ideal para a empresa, para ter uma certa reserva financeira, né? O caixa é a vida da empresa, né, Entendo. Jorge? Um vídeo antigo que eu assisti uma vez do professor Marins, e Fantástico. fizeram um fechamento de resultado de uma empresa no ano e deu um bom lucro, né? Aí diz que o sócio assim, pá, nós queremos dividir uma parte então do lucro. Aí o cara falou, não, parei um pouquinho, não tem caixa. Deu o resultado da empresa, mas não tem caixa. Tá onde está? Em patrimônio, tá? Então, assim, a importância de um caixa para dar uma segurança financeira para a empresa nas suas necessidades, enfim, né? Eu, se não me engano, ouvi um podcast do Dr. Paulo Vieira, que é coach da Febracis, e ele comentou que a empresa sobreviveu à pandemia, porque ele basicamente, a empresa dele é uma empresa de treinamentos. Então, o país parou. Não posso mais botar gente que nem ele botava 5 mil, 10 mil pessoas no ginásio. Não posso mais. Como é que a empresa sobreviveu mantendo as equipes de venda, mantendo as empresas, as filiais abertas? Caixa. Ele deixou É, bem claro. Eu só sobrevivi à pandemia porque eu tinha caixa. Se eu não tivesse caixa, a empresa teria sucumbido à crise. Então, é necessário. Aqui em é, Camaquã também eu tenho um familiar meu também que é dono de um negócio já há bastante tempo e ela teve que desfazer inclusive de patrimônio, vender terreno para fazer caixa, para não demitir ninguém durante a pandemia. Mas tinha caixa, tinha uma boa saúde do caixa, mas chegou no momento ali que ficou aquela indefinição, mais quanto tempo vão ficar fechado, mais quanto tempo vão ficar segurando. E ela preferiu, né, encorpar no caixa de novo aquele valor para poder manter a equipe e quando as portas reabriram, todo mundo trabalhando de novo e refez todo o patrimônio de novo, rapidamente. e a gente percebe essa necessidade pelos índices, né? Por exemplo, no caso, tua empresa, a proposta Nexo Consultoria de apuração de resultado para definir, porque como assim, ó, tanto as pessoas como as empresas estão altamente endividadas, né?
Existe tem um Hoje índice do ano passado, 2025 eu não vi ainda, mas do IBGE do ano passado, parece que meio que 79% das pessoas, os CPFs estão endividados. E quando passa para CNPJ, é um índice grande também que as empresas estão endividadas. Quando estão endividadas por algum motivo, ou investimento, ou maquinário, ou veículo, que são tudo bem, mas o risco grande é estar endividada para custo operacional e capital de giro. é, Então, enxergar o motivo da necessidade de recursos, né, é muito importante na empresa. isso é uma coisa que hoje eu tenho um irmão que tem loja em Porto Alegre e ele estava me comentando da dificuldade dele de fechar projetos. Ele tem uma loja de imóveis planejados e a dificuldade de fechar projetos porque os bancos estão limitando o crédito em função do endividamento. E isso, sim, imaginar que médicos e advogados de classe A com rendas brutas muito altas, hoje não conseguem mais pegar crédito em banco para fazer um mobiliário hoje da sua casa, porque os bancos estão com taxa de endividamento absurda. A gente tem ouvido também bastante isso, e quando a gente Bem consulta comum. os índices de pessoas no Brasil endividadas, é um grande índice. Então, a importância do resultado e do É, planejamento, e né? hoje em dia a gente está cada vez mais comum ver empresas indo buscar recurso de financiamento em banco para folha de pagamento. É. Então, quando chega nesse nível, é porque a coisa realmente É tá tomando preocupante, tem que preocupante. enxergar o resultado. O alerta É vermelho, o alerta a vermelho. a luz vermelha acende Vai de chimarrão porque, já? claro, acende porque tá ficando uma área perigosa, né? É, Começar a tirar dinheiro em banco para pagar folha, é preocupante. né? É uma febre alta na empresa, né? É. É uma febre alta. E essa análise de custos e reestruturação, ontem a gente conversava com a colega no grupo de estudo ontem, né, Jorge, comentando que a empresa dela vai mudar de ponto. Até um outro colega comentou que já fechou uma unidade para poder reduzir, porque o aluguel estava num valor que já não encaixava mais dentro do orçamento da empresa. Isso é outra coisa de se analisar. Às vezes a pessoa fica no ego, mas eu não vou fechar meu ponto, porque está aqui há 30 anos e que vergonha vai ser. Gente, Não, não é tem que enxergar o vergonha, resultado. né? Eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, então se o aluguel está sendo um peso, vamos reestruturar, vamos fazer uma mudança, vamos enxugar. Não é feio reduzir um pouquinho num período, e nós estamos num período delicado da nossa economia, que se eu não fizer ajustes no momento certo, amanhã eu posso não ter uma empresa. É melhor Pode ter não uma dar mais empresa. tempo, né? Não dá mais tempo, Pode né? não dar mais tempo. E acabar saindo como muitos, acabar tendo que dar baixa numa empresa com uma dívida impagável. E é assim, né, Jorge? É rápido. É. É rápido o endividamento hoje. Bom, lembrando então, Center Tintas, na rua Manuel do Céu Pacheco 389, fone 3671-4100. Temos a nossa filial em Guaíba e no Instagram, Center Tintas Camaquã. Também a Centeraço, na Avenida Cônigo Luiz Walter Anck, 1233 em Camaquã. Fone 3671-1447. Instagram, Centeraço Oficial. Em breve aí, Center Mix Concretos. A Clip, Livraria Center, Avenida Presidente Vargas 151, aqui em nossa cidade de Camaquã. Fone 3671-5758. Instagram, clip.camaquã. Também lá no Instagram, CPF mais CNPJ igual sucesso, está podcast CPF CNPJ tudo junto. E Fana Marketing Digital, nosso colega técnico aí, Tauan e a Fabielle, né, Tauan? Tá lá no Instagram, Agência Fana, @Agência Fana. E Gederson, deixa o teu contato, o telefone, já, o Instagram, que Instagram, eu tenho os dois Instagram, o pessoal e o da tá? Nexor. O pessoal, @GedersonBartz, vai ficar no vídeo aí. E da empresa é @Nexor, com X, Consultoria. Nexor Consultoria. Nexo Consultoria. Então, esses são os dois Instagrams da empresa e o pessoal. Certo. Tem um pilar também que é sempre importante, a concorrência, né? É um Boa. tema importante em qualquer negócio. E
que é analisar mercado, diferenciação, foco no cliente, inovação. O que a gente avalia a concorrência? O que tu a proposta da Next Consultoria, avaliar a concorrência, em que sentido? O que que é importante? A gente ver quais são os desafios que eu tenho hoje, né? Todo empresário, e isso falando da Nexor, um dos trabalhos que a Nexor vai oferecer é eu poder analisar quais são os meus pontos fortes, o que que a minha empresa oferece, que me diferencia no mercado. Algumas empresas realmente têm uma concorrência mais pesada. Se eu for fazer uma comparação, por exemplo, no ramo da informática, hoje eu não poderia concorrer com a PC informática do meu amigo Enio. Eu não tenho uma estrutura. Grande empreendedor, nosso Cara amigo fantástico, meu Eninho. amigo. Eninho, o Eninho Eninho é um cara aí, 10. eu admiro ele. Em seguida, eu. Foram as duas empresas que mais me ajudaram. Peninha Informática e PC Informática. Em seguida eu quero Né? convidar o Eninho aí. O Eninho é um cara 10. Pode trazer ele que tem. Aquele tem bala na agulha para contribuir. E o que que eu comecei a enxergar e conversando com colegas que também têm o mesmo trabalho que eu, que é esse trabalho de assistência de informática sem ter loja, ou com lojas bem pequenas. Que a gente estava muitas vezes batendo cabeça como concorrente. Então, brigando pelo mesmo cliente. E aquilo era algo que não trazia benefício para ninguém. E a gente, com o tempo e maturidade, até porque a maioria tem o mesmo tempo de negócio, então tenho amigos que estão aí há 30 e poucos anos na informática. Eu tenho um amigo que começou na informática junto comigo, na mesma empresa, no Peninha, e hoje ele Sim, também tem a empresa dele, o Dudu. E a gente conversando chegou a uma conclusão que era muito mais saudável para a gente trabalhar como parceria do que como concorrência. certo. E a gente brinca hoje no nosso meio, para não se chamar de gangue da informática, a gente chama de confraria. Confraria, né? A confraria da informática. Ou seja, nós hoje não ficamos mais brigando pelos clientes. Então, se eu chego num cliente que é de um colega, eu vou buscar uma solução para que ele continue com o meu colega e eu vou dar um suporte para o meu colega para ajudar no atendimento. Então, hoje a gente está fazendo muito isso. E nós chegamos depois de uns 2 anos de um trabalho de conversa, de conscientização, a gente praticamente fechou um cerco em torno dos nossos clientes. Então, todo mundo é atendido. Por exemplo, o Dudu é o cara que te atende hoje, né? Isso, Eduardo. O Eduardo é o teu Grande técnico. profissional. Cara, fantástico. Meu amigo da época de colégio, a gente se conhece há muitos anos e somos parceiros de informática há anos. Então, na tua situação, por exemplo, hoje, se o Eduardo tiver uma dificuldade em atender o Jorge hoje, o que que ele faz? Chama no grupo. Exato, estou com Certo? uma situação hoje lá no Jorge, assim, 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 estou com dificuldade. Que caminho eu devo seguir? Qual é a solução para esse problema? E a gente ajuda o Eduardo atende o Jorge é bem servido, o Eduardo ganha uma grana, mas quando a gente tem dificuldade, o Eduardo também Também contribui. contribui. Então, não vou dizer que todos os negócios dá para fazer isso, a gente entende também isso, mas em alguns casos, a melhor maneira não é concorrer, é se ajudar. Certo. E muitas vezes, beleza, temos que atender, que nem eu tenho uma parceria com um amigo que está atendendo hoje o Gibi Bartz. O Gibi fez um investimento grande na área de TI, está informatizando toda a empresa dele e ele tem hoje em tempo real, durante a safra, todo o processo dele de colheita, de carregamento, de venda, tudo online. Bah, que bacana. Só que esse projeto é um projeto grande demais para um cara só resolver. Então isso envolveu uma série de empresas pequenas, Certo. cada um com a sua, só que assim, um cara da informática, um cara do sistema, um cara provendo máquina, outro cara provendo internet, outro cara provendo rede. Ou seja, foi uma série de empresas que juntas atenderam o cliente e resolveram um problema. E hoje, o case deles, nós estamos inclusive hoje montando um projeto para vender aquela solução, Vender o projeto para vender o projeto para novos. outros clientes do mesmo ramo que hoje estão muitas vezes lá com alta produtividade, alto faturamento, mas sem ter em tempo real. Por exemplo, o Gibi hoje consegue estar na praia e saber quanto que foi carregado dentro do silo dele hoje Tu em vê. tempo real. Em É. tempo real, tudo nuvem. É gestão. Gestão. Mas não foi possível fazer através de uma empresa só. Não tinha uma empresa só que resolvesse tudo. Então foi as parcerias
E todas muito próximas uma da outra. Empresas de informática, Sim, 3 empresas de informática provendo uma única solução e todas ganhando e todas faturando. Então, eu creio que a análise de concorrência é exatamente essa. Se nós fôssemos concorrer entre nós, ninguém fechava e o Gibi estava até hoje lá fazendo planilha no papel e tendo que mandar foto no WhatsApp. tu vê. E hoje não, hoje ele tem um sistema Que, informatizado no celular dele, no notebook dele, que ele consegue ver em tempo real, com gráfico de resultado, com tudo assim, algo altamente profissional, mas foi necessário a união de empresas para atingir aquele resultado. sim, Então, é uma das propostas da Nexor, é analisar dentro do teu mercado. Tu tem que brigar com teu concorrente ou tu consegue trabalhar em parceria? E de acordo com a decisão tomada, a visibilidade, olha, eu preciso realmente brigar com esse concorrente, eu não tenho como fazer parceria com ele. Ok, então vamos adotar as estratégias necessárias para que eu certo. possa ser competitivo, não brigar, mas ser competitivo, Competitivo, respeitando meu concorrente, respeitando meu parceiro de negócio lá na frente, porque ninguém resolve tudo, né, Jorge? sim, sim. Nós não temos hoje, na empresa X ali eu resolvo tudo. Não existe isso. Sempre vai haver algo Que, que pode ser suprido através de outro negócio. não, muito bom. Gederson, assim, ó, em quem tu te inspira? Seja um palestrante, escritor, enfim, seu ídolo, ou livro. Quem, pá, esse cara, eu poderia modelar ele. Quem? É. Hoje, fala de modelagem, eu acredito que seria interessante modelar mais de uma pessoa. Então, Uhum. o número um de liderança é Jesus. Ah, sem dúvida. Uma O liderança maior que, líder que o tivemos, né? maior líder que já existiu, uma liderança inspiradora que pegou pessoas com pouquíssimo talento e transformou em pessoas que passaram gerações aí sendo falado. Então, mas dentro do nosso meio, então, tem o meu amigo Jorge, como Ah, empresário muito local obrigado. aqui, É bom ter amigos, né, Tom? porque pessoas que a gente pode bater um papo. Então, tem uma pessoa que a gente conversa aí no nosso meio, é um cara que contribui bastante, porque apesar de todas as atividades que tu tem, tu investe tempo nas pessoas para levar informação, levar conhecimento e, de uma certa forma, ser inspirado em troca, né, Jorge? Porque hoje em dia, uma coisa é eu vender o meu conhecimento, o meu produto, né, Tauan? É vender aquilo ali. Outra coisa é dizer, cara, ok, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e ser inspirado em troca. No meu É, ramo de informática, eu tenho o Enio, que é um cara certo. que veio da garagem, funcionário da Pompeia, e construiu o negócio de informática Não, mais bem sucedido. veio da garagem. Eu, de repente, até no podcast dele, ele pode me corrigir, mas eu acho que ele veio de servente de pedreiro. Ele era do interior da agricultura e veio para cá. Assim, É, mas eu digo no então, ramo olha a da caminhada que ele informática, teve, né? do cara que era É, funcionário da Pompeia, começou um é, negocinho na garagem, mas a história dele, claro, a história dele é. é bem Eu anterior. quero, nós vamos ouvir a história É. dele em seguida aí. Então, ah, na área de desenvolvimento, o Dr. Paulo Vieira, eu, Sim. né, li muito, tem alguns livros dele, li muito, então foi um cara que me inspirou muito. E amigos, né, o Anderson, um cara que Bah, o sempre Anderson é contribui muito. Outro cara que pode trazer, eu tava falando pro Tauan, pode vamos trazer trazer que sim. aquele ali tem Bah, conteúdo para mais de um podcast. não, o que ele está fazendo na sociedade, que ele participa aí como. Não, É. ele tem causado um impacto muito grande. Ele é um Então, é um cara que me ele é inspira. pastor, mas ele está trabalhando gestão na vida das famílias, até com gestão financeira, Educação financeira. educação É, financeira. Então, impressionante o trabalho que ele está fazendo. É muito bonito lá no não, Cristal, na sociedade, enfim, né? ele começou aqui, um trabalho aqui em Camaquã, e aí teve essa oportunidade de pegar esse trabalho no Cristal lá, ah, um trabalho que estava bem precário, e uma cidadezinha que requer realmente uma atenção, é um lugar que demanda trabalho, e bem aquela coisa, ser inspirada em troca, porque as É, pessoas lá não têm, além do seu tempo, não tem mais nada a oferecer. certo. Então é um trabalho que ele faz lá e faz voluntário. Interessante que o trabalho do Anderson é um trabalho voluntário, ele não tem salário. O Anderson faz por amor à obra, né? É, Amor à causa. E tive lá final de semana no sítiozinho dele lá e fez o investimento de comprar um local lá, montar uma estrutura para ele, para poder ficar mais próximo da comunidade sim, e poder atender as pessoas. Então é um cara também que eu me inspiro muito. Eu estava conversando com o Tauan antes, eu conheci o Anderson, o cara andava num carrinho velho, trabalhava com solgo na pintura, e foi um cara que nesses últimos 10 anos deu um salto deu um como salto. profissional,
ontem vendo ele falar e a É, própria vestimenta, um cara que mudou, assim, em todos os aspectos. Não mudou, ele evoluiu. Porque a evoluiu. essência é a mesma. A Ainda essência é a mesma, comentei né? com o Tauã. A essência do Anderson é a mesma. Então é um cara assim, fica o meu carinho pro meu amigo Anderson, porque é um cara que a gente se conhece há anos Não, e é em um irmão seguida que a também vida eu me quero deu. conversar com ele. Eu só não faltou uma coisa ontem, né, Tom? Que você estava falando, né? Nós ficamos fora do churrasco no final de semana, né? Tom? Ai, Teve churrasco, né? mas nós vamos, Não, é, mas vai ter o eu tô, próximo, né? tô deixando gravado aqui, ainda estou em dívida com ele. Paguei uma parcela de umas 30, uma parcelinha É. do churrasco que eu paguei no fim de semana, mas tô devendo pro Anderson ir no churrasco, eu e um outro amigo. Meu amigo Jonathan, vai ver o podcast. Jonathan, estamos devendo churrasco pro Anderson ainda. Ó, Jonathan. Ah, Gederson, quais os teus pontos fortes e quais os teus pontos a melhorar, digamos assim? Eu não gosto de falar pontos fracos. Quais o que tu considera? Bah, meu ponto forte é esse e os meus pontos a melhorar são esses. O que tu considera? Olha, um dos pontos que eu considero um dos pontos fortes meus é a comunicação. Verdade. Eu creio que uma das coisas que eu mais desenvolvi nesses anos foi a arte da oratória, a comunicação. Então, eu consigo me desenvolver bem em qualquer ambiente que eu entrar. Mas talvez, e o Anderson sempre me cutuca nisso aí, que eu preciso quebrar algumas barreiras nessa questão de botar mais o peito na água na questão do empreendedorismo, de ampliar meus negócios, e na questão até de contratar gente, aumentar, Certo. de correr mais riscos, de sair um pouquinho fora da caixinha, assim, correr mais riscos e aumentar o meu alcance, a questão da empresa. E talvez esse aí seja o meu maior desafio hoje, é sair um pouquinho de algumas travas que De talvez eu repente tenha. está segurando um pouco e pode dar É, um passo maior, né? exatamente, exatamente. Então, a comunicação me ajuda e muitas vezes aquelas frases que te machucam ouvir. Ah, tu tem tanto potencial, né, Tama? Tu tem tanto potencial, mas tá faltando algo. E talvez esse algo seja, né, botar mais. Mas a gente vai agora, né, trabalhar mais essa parte. Eu creio que. E o próprio. Eu chamo de Clube do Livro. Nós temos que botar um nome no nosso trabalho. É, no Tem, momento tem, estão tem chamando de do GES, GES. Grupo de Estudo de Sucesso, né? É isso aí. Mentoria, oração, meditação Mas, e oração, né? Mas mas o Clube do Livro, carinhosamente apelidado de Clube do Livro, mas o nosso grupo de estudo tem sido uma ferramenta muito importante, porque a gente consegue conversar com pessoas de diferentes áreas, de diferentes experiências, e sempre acrescentando, né? Além do conhecimento dos livros que a gente tem estudado, né, Jorge? Mas tem é, sido, para mim, tem sido muito bom, porque eu vejo cada um, a maneira que evolui, as decisões que toma nos negócios que a gente acaba compartilhando. E eu creio que também isso tem me inspirado a pensar um pouquinho fora da caixa. o GES, estamos no quarto ano, agora entramos no sexto livro, né? Então, assim, eu sou muito grato porque tem pessoas, no caso a minha filha, a Pâmela, de 27 anos, a pessoas de 70 e poucos anos. Então, diversidade de idade. Tem empreendedor individual, tem o CNPJ, trabalha sua própria empresa, no caso é um caso. Tem empresários com mais de 300 funcionários, que fazem parte do grupo, né? Tem profissionais, tem o Anderson, que é pastor, tem, tem psicólogo. Então, é bem variado as profissões, mas o objetivo de todos, independente da idade, independente do profissional que é melhorar conhecimento, é buscar conhecimento, é ser melhor. É, E esse novo livro que entramos agora, do Janquet Diniz, ele tem uma proposta muito boa, né? Então, estamos bem motivados eu para. estou bem entusiasmado com. E justamente porque dos aceleradores, né? São 7 aceleradores que a gente pode fazer uma autoavaliação de cada um. E já aproveitando para deixar o recado, Janquet Diniz tem o Instituto Êxito. É um instituto gratuito. Tem mais de 200, uma plataforma, mais de 200 cursos gratuitos com certificação, cursos de 1 hora ou de 70 e poucas horas, em várias áreas, Sim. vendas, ou marketing, ou finanças, enfim. Para quem quiser melhorar, buscar conhecimento, está lá o Instituto Êxito, gratuito, só entrar, escrever e fazer o curso que desejar. Esse é muito bom, né, É, Jorge, quando a gente tem.
empresários, e quando a gente fala de bilionários, algumas pessoas têm essa questão do preconceito com os bilionários, que não deveriam existir bilionários. Aqui tem um exemplo de um cara que saiu de engraxate a bilionário e hoje está devolvendo para a sociedade em forma de serviço, formação gratuita, Ele conhecimento, tem um transbordando custo, conhecimento. ele tem um custo operacional de fora de 200 e poucos mil reais mês com o Instituto Êxito. E aí ele 200 e poucos mil divide mês. mês, aí ele divide com alguns empresários para contribuir com a formação das pessoas. Não sei quantos empresários ele divide Mas para independente disso, né, Jorge? distribuir. E 200 mil reais para montar um negócio em que tu não vai ganhar nada, a não ser contribuir, o reconhecimento das devolver, pessoas, "Ó, muito obrigado", mas é. muitas pessoas queriam ter o faturamento de 200 mil hoje Sim, sem em seus dúvida. negócios. É, sem E é o dúvida. que ele está colocando no mercado de volta mesmo. De Isso volta. numa única plataforma. Fora É, outras coisas que a gente nem, às vezes acaba não sabendo o que as pessoas é. estão. Então é importante. E eu acho que vai ser um livro que vai contribuir muito. E eu tenho visto que sim, o grupo tem evoluído, né, Jorge? Eu não peguei o primeiro ano. Eu comprei o livro achando que talvez pudesse repetir o livro, não sabia como é que ia ser o processo. Então eu comprei o livro do primeiro ano e, Napoleão Hill, e o pedi pro manuscrito, Enio. O Enio estava no grupo na época e tava. eu, Enio, por favor, me indica. Eu quero entrar no grupo, Enio. O Enio, não, eu vou conversar com o Jorge, por favor. E veio, depois a gente conversou e eu vinha participar do grupo e eu tenho visto assim como a gente tem evoluído como grupo. É, Né? Tantos amigos ali que tinham dificuldade na oratória, hoje estão se desenvolvendo super bem. Ontem exato. mesmo foi uma noite fantástica. Estava É, conversando com o Tauã, que noite linda ontem, bah, de pessoal. ver os colegas, né, podendo fazer as suas apresentações e com... Não era só uma apresentação bonita, mas tinha muito coração E ali, no né? palco, né? No Né, palco, desafiando, o sair nosso da palco cadeira, verde. vai pro palco, é É, bacana. pessoal, acompanha nas redes sociais da galera aí, tá? O palco verde, o famoso palco verde. É. Gederson, qual o teu maior sonho? Boa pergunta, boa pergunta. Ontem eu comentava ainda no grupo que, como orador, como palestrante e como profissional, é poder ajudar o maior número de pessoas a atingirem os seus objetivos, sejam eles quais forem. Então, eu creio que é difícil mensurar com um número isso, porque Sim, não dá para imaginar. Mas dentro desses anos, ainda ontem eu comentava com o pessoal de pessoas que a gente pôde alcançar e ver transformação, a gente não sabe aonde isso pode ir. Por exemplo, uma das pessoas que eu ajudei lá atrás foi o meu cunhado. E através do que a gente fez por ele, e ele também é pastor de igreja hoje, ah, ele pôde ajudar muitas pessoas. Então é aquele efeito dominó, efeito cascata. Eu ajudei um, mas esse um ajudou centenas. Então não há como mensurar aonde isso pode chegar. Então a minha ideia é sempre ajudar o próximo, certo. porque eu não sei o que aquele próximo pode, em quem ele pode se transformar e o que ele pode fazer para alcançar ainda mais pessoas. Então, esse é o objetivo. É ajudar pessoas. Agora a gente está com um projeto na Binjuve. Inclusive, quero aproveitar o espaço para colocar o trabalho que a gente está fazendo lá de treinamento com as crianças de informática, lá dando um curso de informática. O Enio montou o laboratório, né, fez a doação do laboratório e eu estou dando a parte do curso de informática. E a gente vê a necessidade daquelas crianças, É uma porque vez por semana, uma informa? vez por semana eles têm 2 horas de aula. 2 horas. E qual é a ideia do curso lá? É poder formar profissionais, apesar de eles terem ali 13, 14, 15 anos, formar profissionais para poder se colocar no mercado de trabalho logo em seguida. Então, por exemplo, eu tenho um aluno ali de 17 anos que a proposta é, ele é o mais velho da turma ali, já tem uma certa experiência, é ele sair do curso agora no final do ano já pronto para entrar numa empresa, pronto para ser Certo, contratado. E certo. ele tá numa... E o legal, o que que é, Jorge? É ver toda sexta-feira que eu vou lá dar aula, o desejo, o brilho no olho deles, o que que eu vou aprender hoje? E quantos alunos Nós tu atende? começamos em 15, estamos com 10. Com Alguns 10. tiveram algumas dificuldades, uma menina, inclusive uma menina que apareceu com leucemia na primeira aula. Ah, O sim. Enio estava na aula e acabou, né, surgindo esse problema aí. E até peço ajuda do pessoal, né, lembrando que a Binjuve é uma instituição que vive de doações. Doações, é. Então, quero estimular os amigos que estão nos assistindo aqui a entrar em contato com a Binjuve, a prestar ajuda também lá, porque tem outras instituições em Camaquã que já estão conseguindo, que nem o caso da PAI hoje, que já tem uma saúde financeira muito boa.
Precisa de ajuda? Precisa, mas hoje já tem uma saúde financeira que consegue trabalhar bem, mas a Binjuve hoje trabalha do mês após mês. Certo. Não tem caixa hoje para trabalhar com muita coisa. Tem coisas para ser feita lá e eu peço a ajuda do pessoal para também entrar em contato com a coordenação lá e ajudar naquilo que for necessário. É muito importante, fica o recado aí. É. E as pessoas também podem ir lá conhecer a Binjuve, Eu acho que é ver, legal ir lá para conhecer o trabalho. entender o que que é. E eu me apaixonei pela turma. Nós, uns quantos anos, a gente contribui mensal aí, e, mas eu quero ainda, se der, se eu puder, ir numa aula contigo lá para acompanhar. Eles ficam É, extremamente felizes, então, para porque acompanhar, conhecer a turma, né? Então, o Enio, quando foi, nós fomos fazer a aula inaugural, ele foi com a Andressa e levaram mimos para as crianças e tal. E só o fato de colocar para eles a possibilidade de que os melhores alunos teriam uma colocação, até daqui a pouco de fazer um teste numa empresa, alguma coisa, muitos ficaram assim, eu quero, eu quero, eu quero. Tem uns que vão dia de chuva e não importa o que tenha. Agora, a aula passada mesmo, a gente estava fazendo, sabe o que, Jorge? é, Lembra aquela planilha de fluxo de caixa? sim, Eu estava brincando com eles, né? Brincando no Excel, porque como são crianças, a gente faz uma coisa mais lúdica. Mas a gente fez uma planilha de fluxo de caixa. E eles se apaixonaram. Geralmente eles pedem uns minutinhos ali no final para brincar na internet. E naquela aula, quando eles se deram conta, já faltava só 10 minutos para acabar a aula e eles não tinham se dado conta de que eles estavam em cima do Excel ainda. Daqui a pouco eu olhei, mamãe, que hora é? Mas tá acabando, prof, não dá pra nós jogar um pouquinho? sim. Eu digo, tá, mas vocês terminaram o trabalho de vocês? Não, mas a gente queria jogar. Tá, então salva a semana que a gente continua. E eles empolgadíssimos de fazer uma planilha de fluxo de caixa. De entrada, saída, venda, Certo. saldo final ali Bah, e fazer os cálculos com a planilha. Crianças ali que têm 12, 13 anos e muitos não sabem nem digitar direito no computador, mas apaixonados naquilo ali. E eu dizendo pra eles, gente, isso aqui é a vida real na rua. Sabe a tia do armazém? É isso aí que ela tem. Sabe a tia da lojinha lá no centro? É isso que é ela isso que tem. ela Então, faz. se vocês aprenderem isso aqui, vocês vão poder trabalhar em qualquer uma dessas empresas. E para a vida, né? É para a vida de vocês. Tanto do armazém, do mercadinho, como para casa, né? A Então, nossa assim, casa tem enxergar, né? sido muito legal. Eu acho É. que. E eu convido as pessoas a marcar lá uma hora, fazer uma visitinha, 10, 15 minutinhos lá com eles, e eles vão ficar apaixonados. Eles têm. E são crianças que volto a te falar, eu entrei para dar um curso de informática para eles, mas acabei me apaixonando pelo projeto, pelas crianças em si, pela história. Cada um tem uma história, cada um tem seus desafios e a gente tem cada vez mais entrado dentro da vida deles, acompanhado algumas situações que são crianças de situação muitas vezes vulnerável. Então, Sim, a gente está acompanhando e através da própria Binjuve lá das gurias que cuidam, a gente acaba assim, se envolvendo até emocionalmente com eles e tem sido muito bom. vai, Me apaixonei imagino. pelo projeto. Bah, que bacana. Gederson, qual é o maior desafio na tua caminhada profissional, enfim, na empresa? E como tu lidou nesses 20 e poucos anos? O maior desafio que tu teve, como tu lidou com esse momento e que aprendizado teve? Eu acredito que seja exatamente o mesmo que eu estou vivendo agora. É, depois de 20 anos como empresa e 25 Sim, como profissional, enxergar que o meu mercado mudou e mudou drasticamente. Então, de quando eu comecei na informática, em que nós tínhamos uma demanda absurda de trabalho, eu lembro que tinha colegas que brincavam comigo, eu parecia o orelhão da CRT. É ligação o dia inteiro. Começava às 7 da manhã e parava às 7 da noite, 8 da noite, quando não ligava mais tarde. E hoje em dia essa demanda mudou muito. Tem dado bem menos problema, tem dado, então eu tenho que buscar mais demanda do que eu tinha antes. E eu comecei a olhar isso a longo prazo. Tá, amanhã eu fecho 45 anos, né? Tô na informática desde os 19. E os próximos 20 como serão? Será que eu vou ter serviço para os próximos 20? E é, o que que eu devo fazer? E aí nesse processo de me redescobrir, de ver o que que eu ia fazer, surgiu a ideia da Nexon. E através de uma consultoria. Eu fui em Porto Alegre a convite de um amigo, em um grupo de empresários que eles fazem encontros semanais lá. Foi para conhecer. E aí eu vi que o meu negócio de informática não se encaixava dentro do projeto. E aí fui conversar com um cara que era do recrutamento lá, que trazia as pessoas para o grupo. E ele é um advogado de Porto Alegre, inclusive advogado do meu irmão lá.
E conversando com ele e tal, e ele disse, Gerson, mas tu tem tanto tempo de experiência, tanto tempo dentro das empresas, por que tu não oferece um trabalho de consultoria dentro do que tu já sabe? Tu sabe bastante de informática, mas tu também sabe de RH, também sabe de finanças, também sabe, porque tu lida com isso aí diariamente. E realmente, eu atendo muito advogado, muito contador, então te acaba pegando esse know-how por tabela. É, E ele disse, por que tu não oferece um produto nesse sentido para clientes de micro e pequenas empresas? E eu disse, cara, tá aí. Eu sei o procedimento, eu sei o processo. Eu tenho os clientes, uma boa parcela desses clientes eu já tenho. E consigo fazer uma migração gradual. Eu não preciso fechar uma empresa para abrir a outra. Eu posso trabalhar com elas de uma maneira em que eu vou trabalhando uma e fazendo a outra desenvolver em paralelo sim, sem nenhum ônus. Como foi certo. o meu início, né? No meu É, início, não, eu tive que sair de uma empresa e começar a minha totalmente do zero, sem caixa, sem cliente, sem nada. Agora não. Agora eu já tenho uma carteira de clientes, eu já tenho experiência, tenho uma rede de contatos gigantesca. Então agora a ideia é começar a trabalhar a formação dessa nova empresa sem perder a essência da primeira. sim. Então, esse foi o maior desafio, e agora o desafio está apenas começando. Foi formatar a ideia e agora, né, a partir do ano 2025, colocando em prática esse novo projeto aí. Creio que com a bênção de Deus vai dar tudo certo. Não. Recebe a nossa boa sorte aí para Obrigado. vamos, né? Como tu divide teu tempo? Trabalho, família, saúde, lazer, né? Que eu vi uma frase uma vez, né? Até a Nádia, minha esposa, que ouviu e me falou, né? Por maior que seja o CNPJ, não compensa um CPF doente, né? Então, esse equilíbrio, né? Hoje eu tenho sido cobrado principalmente pelos meus filhos. Tu tá um guri hoje, né? Então, mas já tem essa Mas preocupação, principalmente né? na questão saúde, por exemplo. Como eu trabalhei sempre dentro de casa, então a coisa sempre foi muito embolada. Mas ao mesmo tempo eu consegui curtir tudo. Então, por exemplo, quando meus filhos nasceram, eu optei, a minha esposa trabalhava no comércio quando ficou grávida do meu primeiro filho, e eu estava numa época assim, uma ascensão muito grande no meu trabalho. E eu fiz a conta com ela de que se eu trabalhasse ali umas 4 ou 5 noites por mês, fazer 4 ou 5 serão, eu faturava o que ela ganhava no mês todo no comércio. Uhum. Então, se baixinha, né? Baixinha, vamos fazer o seguinte: tu fica em casa, cuida do Moisés quando o Moisés nascer, e eu abraço o trabalho. Então, assim, eu tinha uma rotina de trabalho muito intensa, muitas madrugadas a fio trabalhando, mas ao mesmo tempo estando dentro de casa. Então eu pude ver o crescimento do Moisés pequeno, pude ver o crescimento da Miriam pequeno, acompanhar tudo, com essa flexibilidade de horário, de poder fazer a minha agenda. Então eu levava em médico, eu levava na escola. Então eu pude, ao mesmo tempo que trabalhava muito, eu consegui curtir todas essas fases com Acompanhar ele, essas fases. acompanhar. Enquanto a Adriane estava em casa também, e a Adriane foi muito parceira, porque muitas vezes nessas puxadas de trabalho muito forte, ela me amparava muito. Então, Certo. tivemos nossos desafios. O Moisés, quando nasceu, não dormia 3 meses na madrugada, então eu virava as madrugadas trabalhando com ele no colo. Sim. E a gente se ajudando. E hoje, graças a Deus, está todo mundo grande, criado, trabalhando. E a rotina hoje é um pouco mais tranquila. Hoje dado o fluxo um pouco menor de trabalho, eu consigo conciliar, inclusive, um pouco melhor e poder, às vezes, sair, fazer um passeio. As nossas férias também eram bem contadas, com a função de Certo. não poder parar um mês todo, como na CLT a gente para um mês, na informática não tinha como. Então, eu pegava ali os intervalinhos do carnaval, por exemplo, era as férias da família e as férias do carnaval, Sim. que era Sim. quando meus clientes davam aquela pausa também. A Pausa também maioria, para. é. Ali uma semana mais ou menos era a pausa da gente. Mas não posso me queixar, assim, foi o que os meus filhos me cobram hoje é a dedicação um pouco mais à saúde, porque a idade vai chegando, as dores vão chegando, o peso vai mudando. E até, inclusive, vou ver se eu pego uma consultoria com meu amigo Jorge para dicas de, Estamos dicas de aprendendo. saúde. Dicas de saúde com meu amigo Jorge. Tem uma frase do Abílio Diniz que ele dizia: cuide do seu corpo, porque é nele que você mora, né? Então, É, é verdade. Então, temos que ter cuidado. minha filha tem cobrado muito isso aí. Lembrando, nossa rede social Center Tintas, arroba Center Tintas Camaquã, a Centeraço no Instagram, arroba
Center Aqua Oficial. Em breve aí, Center Mix. Já tem lá Center Mix no Instagram. Nos curta. Clip Livraria Center, @clip.camaquã. E o nosso canal aqui do CPF mais CNPJ igual sucesso, tá lá no Instagram, @podcast CPF CNPJ tudo junto. E Fana Mark Digital no Instagram, @agência Fana. E o nosso convidado de hoje no Instagram, repete para nós, Gedras. @Gederson Bartz e a empresa @Nexor com X Consultoria. Nexor Consultoria. @Nexo Consultoria. Isso aí. O que te vem no teu pensamento a palavra pai? Uau. Cara. Eu não tenho mais meu pai hoje, mas tudo que eu aprendi de valores, tudo que eu aprendi e tenho usado como referência para criar os meus filhos veio dele. Meu pai foi um cara que, como eu disse no início do podcast, me instigou a trabalhar cedo, me ensinou o valor do trabalho, me ensinou o valor também de ser um homem honrado e respeitoso. Eu lembro de um fato que eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, e ele me chamou uma vez no quarto dele e disse: Eu preciso ter uma conversa de homem para homem contigo. E eu pensei: vou tomar uma tunda, fiz alguma coisa. E na verdade ele teve um tempo comigo me aconselhando. O cuidado com a rua, o cuidado Claro. com as drogas. E eu vejo assim que Deus foi bom comigo porque pouco tempo depois eu tive a primeira experiência de ser abordado para usar droga. Uma festa de colégio, uma gurizada, e daqui a pouco Poxa, começou a passar um negocinho e toma aqui. E na hora, na minha mente veio clara aquela imagem, eu sentado na ponta da cama junto com o pai e meu pai falando: cuidado, nunca usa droga. Mas veio claro. assim, nítido. E eu: não, muito obrigado. Aí tava um primo, o primo ia pegar e eu pá, bati. Não, cara, hoje não. Hoje tu não pega esse Bah, negócio. que loucura. E aí um outro amigo pegou, o amigo ficou anos viciado, e esse primo que não pegou, graças a Deus, nunca se envolveu com droga. Talvez aquele dia teria sido a porta de entrada. Teria sido o início. Então, assim, esse é só um exemplo de coisas que meu pai me ensinou e como ser pai, o carinho que ele tinha com a gente, apesar de um homem simples, apesar de um homem de pouca letra, mas um coração tamanho do mundo. Certo. Me ensinou uma coisa fundamental e que é o único mandamento com promessa na Bíblia: honrar pai e mãe, para que seus dias prolonguem na terra. Eu sei que meu pai partiu cedo, mas não foi em Quantos função. anos faz que ele? Meu pai faleceu em 2018, estava com 2018. 63 anos, decorrência Novo. de um câncer de pulmão por causa do cigarro, do vício do cigarro. Que foi, infelizmente, uma das coisas que a gente lutou, né? Mas ele acabou passando por isso aí. Mas ele me ensinou o valor de cuidar, que ele cuidou do meu avô, pai dele, da mãe dele, ficou do lado até o último dia. E quando a minha avó, mãe da minha mãe, estava doente, ele trouxe para casa dele, dormi no quartinho do lado dele, e ele cuidava da minha avó, mesmo sendo sogra. Muitos falam: ah, sou genro e sogra. Eu vi o meu pai cuidar da minha avó materna dentro da casa dele, dando comida, cuidando dela, até o último dia quando a minha avó partiu. Então, esse é um legado que eu trago e hoje eu tenho passado para os meus filhos, porque eu cuidei da minha mãe quando ficou doente, cuidei do meu pai quando ficou doente, dou todo o amparo, eu e minha esposa, e isso sempre junto com a Certo. minha esposa, uma coisa sempre assim, eu vi meu pai e minha mãe fazer, Sim. e agora hoje eu faço com a minha esposa, a gente brinca, a gente cuida dos nossos velhos. E os meus filhos têm visto isso, e eu falo para eles: isso que eu faço não é porque eu sou bom, foi porque eu aprendi. Então, o legado do meu pai para mim hoje é, em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Eu vi ele honrar o pai e a mãe dele, o sogro e a sogra. Ele falava até, em vida, ele falava muito que ele era muito amigo do meu avô. Meu avô faleceu com 48 anos, pai do Leomar Bartz, do Hotel Sim. Bartz.
E meu filho, o teu avô tinha pouquíssimos amigos. E eu posso dizer de boca cheia, eu era um desses poucos amigos, mesmo sendo genro, meu pai era o homem das confianças do meu avô. Bah, que bacana. Então, assim, emociono porque não, hoje eu sinto falta dos churrascos, me ensinou a assar carne. Bah, sabe que nós fizemos um podcast com o Jader Puxa, e ele disse que o que ele queria é apenas 5 minutos para falar com o pai dele. E na hora a gente isso aí. gravou aqui tudo, mas depois eu assisti e a gente se emociona, né? Porque Não, Jorge, depois que vai, né? nem me fala, porque essa falta é grande, sabe? Essa É. falta é grande. E tu falou em cuidar os pais, a mãe, enfim, né? Eu acho que a gente foi cuidado tantos anos, né? Dependente totalmente deles. Então, nada melhor do que a gratidão para poder retribuir o cuidado que tivemos, né? Devolver, né, Jorge? Eu tenho. Minha mãe mora comigo, é o nosso bebezinho, né? 96 anos. Ah, Eu e a Nádia, eu já toda vi ela. dedicação. E, Parece uma bonequinha, né? é, Parece uma bonequinha. e, então, é, é dar amor e cuidar. É isso, né? É isso E aí. no mesmo sentido, teu pensamento, a palavra mãe, o que representa para ti? A mãe é tudo, né, Jorge? Mãe é tudo que. Da mesma forma que o pai, a mãe foi essa base. Porque o pai, enquanto o pai estava trabalhando fora, meu pai, uma época, foi caminhoneiro, que nós éramos pequenos. Eu lembro que o pai parou de trabalhar com caminhão quando eu tinha 7 anos e nasceu meu irmão mais novo. E aí ele só, 4 guri dentro de casa, minha mulher sozinha em casa, não dá. Mas então eu já tinha já uma certa idade. E eu lembro da mãe se virando sozinha para cuidar dos guris. Depois, logo em seguida, a mãe começou a trabalhar junto com o pai. A mãe trabalhava no hotel, enquanto o pai trabalhava de pedreira, a mãe trabalhava na cozinha do Bart's. Então foi realmente assim. E fora a questão toda do aprendizado, do ensino, do cuidado, do amparo com a gente. E hoje está nessa fase. A mãe passou por um câncer em 2021. Graças a Deus venceu. Tá bem, Tá bem, tá bem. coisa boa. Né? Apesar das dificuldades que ficou algumas sequelas ali debilitou, porque ela tirou 100% do estômago, então ela se alimenta muito pouquinho. A mãe Certo. perdeu muito peso, mas pela bênção de Deus a mãe ficou e hoje é que nem tu falou da tua. Hoje a gente tem um cuidado, eu e meus irmãos, muito maior do que já era antes. A gente tem um cuidado com ela assim, a gente brinca, a mãe hoje vive só para comer, o resto a gente faz tudo por ela. Tudo, 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 absolutamente tudo por ela. E tem esse cuidado como se fosse uma criança hoje. Sim. E a gente fica feliz porque ela venceu isso aí. Lutou. Eu fiquei. Quando a Que mãe ficou idade ela doente, tá, ué? a mãe tá com 69. Sim, sim. 69. A mãe é de 56. Ano que vem a mãe faz 70. Então, e graças a Deus tá lá, tá firme. Meu irmão tá morando com ela e os netos na volta. É carinhosa com os netos. Agora meus amigos estão na fase de pegar as receitas, aplicar as receitas. Tem que pegar as receitas com a tua avó. Tua avó trabalha em restaurante, Bah, tua avó tem umas receitas boas para te ensinar. E ela sempre tem um carinho muito grande com as crianças. Então, que legal. mãe é mãe. É. Mãe é mãe, não tem. Gederson, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu Já? queria, olhando para a câmera ali assim, ó, que lição, que dica tu poderia deixar para as pessoas que estão assistindo e querem empreender ou são empreendedores? E antes de tu deixar a tua dica, eu quero deixar uma da importância da Nexo Consultoria, né? Avalie sua empresa, né? Conheça as informações da sua empresa. Muitas vezes, nosso carro fica ruim, a gente leva no mecânico, né? Dá um problema em casa, a gente procura alguém para consertar. E a empresa, muitas vezes, essa importância também de buscar uma consultoria para avaliar, né? Para prestar esse serviço. Sim. E a tua proposta de atender pequenas empresas é muito bacana, né, já? É, E porque às vezes de repente a pequena empresa pode achar que está muito longe de consultoria, mas a tua proposta de atender empresas a gente quer te desejar aí sucesso aí nesse nova empresa, novo empreendimento aí, com gratidão. certeza vai dar certo porque vai ser muito importante. Então, deixo a palavra contigo para, se tu quiser deixar uma dica para as pessoas que estão assistindo, que são empreendedores ou querem empreender, e tu acha importante assim pela. Olha, essa foi uma dica que eu recebi quando comecei a estudar e não existe CNPJ
de sucesso sem um CPF de sucesso. Então, CNPJ forte tem que ter um CPF forte. Então, invista em primeiro lugar em si mesmo. Acho que o mais importante, depende do tamanho. Bacana. É. Não existe um grupo center sem um Jorge fortalecido atrás. Não existe nenhuma empresa de relevância sem alguém por trás investindo tempo, investindo dinheiro, investindo dedicação, esforço no aprendizado em si mesmo. Então, questão saúde, questão mentalidade, questão conhecimento, invista dentro da sua possibilidade o máximo que você puder. Se hoje o que você tem é tempo, invista tempo. Se Certo. hoje você dispõe de algum recurso, mesmo que limitado, invista esse recurso em conhecimento. Porque conhecimento colocado em prática se torna sabedoria e automaticamente resultado. E a Nexor vem nesse caminho. Então a nossa proposta é entregar algo de qualidade para o nosso cliente, mas por ser um cliente pequeno, também com custo acessível, porque geralmente a consultoria são coisas Exato, é. caras. Então, a nossa proposta é trabalhar com algo simples e objetivo, de que as pessoas possam ver resultado realmente rápido, e não digo resultado financeiro, mas de uma análise da empresa, Claro, né, sim. para poder se enxergar qual a real situação da minha empresa hoje. E tudo isso com custo acessível também, para que Passar um scanner na empresa, né? essa expressão, usando o termo de Isso. informática, passar um Scanner na scanner na empresa. empresa É, e como com é que custo acessível, né? tem do Sebrae que também que usa um termo, né? Avaliação 360 graus, né? Então, é enxergar a empresa. Enxergar a Todos os empresa. pilares, né? Para a partir daí tomar É. as decisões, né? Aí sim, aí entra um planejamento estratégico, algo para futuro, mas de início é isso aí. Porque as empresas pequenas geralmente hoje trabalham do dia a dia, né, Jorge? Como tu É, comentou, mal sabe o seu custo e saída ali. Então, eu sei quanto eu tenho de conta e sei quanto eu tenho de recebimento. verdade. E acredito que a gente pode contribuir muito nisso aí e ajudar o pessoal da nossa região aí. Muito bem. Obrigado pelo teu tempo. Com certeza, excelente. Excelente as tuas colocações. Muito obrigado aí, tá? Sucesso no teu novo desafio. Obrigado, Grande, Jorge. Obrigado pela oportunidade. E nos vemos numa próxima, com se Deus certeza. permitir. Grande abraço a todos.